Eu moro na costa leste dos Estados Unidos e recentemente me mudei para a Flórida, vindo da Geórgia. Achei que ia levar uns dias para vender meu barco lá na nova casa beira-mar. Eu não tinha nenhum carro com engate para rebocar o barco, muito menos um trailer para transportá-lo. Então, velejar parecia a melhor opção enquanto minha esposa terminava de levar o resto das coisas para nossa nova casa. Dei um beijo na minha família e zarpei. Ninguém realmente estava a fim de embarcar comigo nessa aventura, e não os culpei. Mas, de qualquer forma, levei comida suficiente e alguns suprimentos. O primeiro dia foi tranquilo, consegui dormir um pouco e depois naveguei por 10 horas no dia seguinte, com algumas pausas, claro. Quando caiu a noite, fui dormir na cabine. Dormir em um barco balançando não é exatamente a coisa mais fácil do mundo, então fiquei horas rolando de um lado para o outro tentando encontrar uma posição confortável. Coloquei o travesseiro achando que ia esconder a sensação insuportável do barco balançando na superfície do oceano. Eventualmente, comecei a ouvir uns sons vindo de cima da minha cabeça que eu descreveria como batidinhas pequenas, como se alguém estivesse andando no meu barco. Ainda não consegui identificar, mas com um barco de pesca de tamanho médio flutuando no oceano, é normal ouvir sons aleatórios, tipo rangidos e batidas. Mas essas batidas estavam vindo tão rápidas e constantes que comecei a ficar enjoado só de pensar que alguém poderia estar ali tão longe no meu barco. Eu tive que sair e olhar, mas queria ser discreto, então abri a porta da cabine bem devagar. Mas antes de conseguir abrir completamente, ouvi um grande splash na água. Parecia que alguém ou alguma coisa tinha pulado na água. Fiquei com medo, eu não estava sozinho, mesmo que isso não fizesse sentido para mim. Eu não queria sair, mas sentia que deveria afastar o barco de quem ou do que estava lá fora na água. Então corri para o coquite e liguei o motor do barco. Fui embora de lá rapidinho assim que ouvi meu barco bater em alguma coisa na água. Não era nada pesado o suficiente para causar um impacto grande, mas dava para ouvir e sentir o barco dando uma leve batida. Não vi o que era porque, para ser sincero, eu nem estava prestando atenção no que tinha na água, e as luzes também não estavam acesas. Naveguei por algumas horas na escuridão da noite, já que eu estava bem acordado. Quando comecei a ficar cansado, desliguei o motor e voltei para a cama. ênfase na palavra cama, não sono, porque mesmo cansado, eu ainda estava tendo dificuldade para dormir. Acho que passou meia hora e comecei a ouvir mais barulhos, e dessa vez os sons pareciam mais altos e claros por algum motivo. Em um segundo, meu coração começou a disparar de novo. Os barulhos eram constantes e pareciam intencionais. Não tinha como ser só o barulho do barco. Eu sentia que alguém estava me seguindo. Não podia ficar lá escondido na cabine a noite toda, tinha que reunir coragem para sair de novo. Mas quando eu olhei, não tinha ninguém no barco inteiro. Será que era só minha imaginação? Aqueles sons realmente pareciam vir do barco. Decidi que devia ser isso e fui de novo para dentro da cabine, para a cama. Fiquei lá, super quieto, tentando ouvir qualquer barulhinho. E quando fiz isso, ouvi algo que eu sabia que estava ouvindo. Não era um som de batidas ou nada do tipo. Tive que prestar bastante atenção e percebi o que era, e não era o vento. Fora, além do som da água batendo no barco, tinha o som de alguém respirando. Não era o meu fôlego, mas o de outra pessoa, vindo de dentro da cabine. É claro que eu entrei em pânico, mas tentei manter a calma, então não deixei isso transparecer. Saí da cama, fui para fora da cabine e tranquei a porta do coquite. Eu pretendia navegar até encontrar um porto na costa. Tem uma janelinha que dá para ver o coquite da cabine, com uma cortina. Eu olhava para ela a cada minuto, pelo menos. Uma vez, eu olhei para trás esperando ver alguém me observando, e numa das vezes que eu olhei, eu realmente vi alguém. A cortina estava um pouco levantada num cantinho e eu vi o olho de alguém e talvez um quarto do rosto espiando dentro da cabine. Eu virei a cara na hora, fazendo de conta que não tinha visto. Pensei, e se fosse meu filho pequeno tentando me assustar? Mas não fazia sentido, porque eu vi ele acenando tchau quando eu saí de casa. Foram 3 ou 4 horas tensas de pura agonia, pensando que a qualquer momento alguém poderia aparecer. Podia ter invadido a cabine e me esfaqueado, mas eu consegui chegar na costa e naveguei pelo canal estreito. Já tinha chamado a polícia 15 minutos antes, pedindo para eles deixarem alguns oficiais esperando no cais onde eu ia parar. Ainda estava escuro, mas vi pessoas em pé no cais e não poderia estar mais animado para chegar lá. Quando parei o barco ao lado do cais, saí da cabine gritando para a polícia ajudar,
apontando para a porta da cabine. Os dois oficiais entraram na cabine com as mãos nas pistolas. 10 segundos depois, eu ouvi eles gritando com alguém. Eles puxaram um cara com cabelo grisalho comprido e molhado, uma barba parecida, usando uma camiseta cinza e uma calça jeans skinny rasgada e molhada. Eles estavam com ele algemado e, enquanto passavam por mim, ele olhou para mim e soltou uma risada estranha e desconcertante. O cara parecia e soava como um viciado em metanfetamina, foi a melhor maneira que consegui descrever. A polícia interrogou ele, mas ele não respondeu nada sobre como ou quando ele subiu no meu barco ou o que ele estava tentando fazer. Pensando agora, quando ouvi alguém respirando na minha cabana, é bem provável que ele estivesse escondido debaixo da minha cama, e isso é a coisa mais horripilante que eu consigo imaginar. Naquele momento, eu estava tão cansado que voltei para minha cabana e dormi na hora. Já no final da manhã, cheguei na casa nova e a minha aventura de pesadelo tinha acabado.